Será que estamos a assistir às últimas horas da Ucrânia como a conhecemos? Enquanto o mundo se distrai com o carnaval e o futebol, em Genebra, na Suíça, o mapa da Europa está a ser redesenhado à força. Saiu agora a confirmação de que a Rússia e a Ucrânia estão em negociações de paz de alto nível. Mas o que Putin colocou na mesa não é um acordo. Aquilo é um ultimato. A Rússia está a exigir que a Ucrânia entregue os 20% restantes das terras de Donetsk que os soldados russos ainda nem conquistaram. Eu sou o João Maloco, analista internacional aqui em Angola, e hoje eu vou explicar por que esta proposta pode ser o fim da linha para Zelensky e o início de uma nova ordem mundial, onde a força bruta dita as regras. Então fique ligado até o final do vídeo para entenderes bem o que está a se passar nesse preciso momento na Europa. Bom, o que está acontecendo nesse momento na Genebra, ou em Genebra? O que está acontecendo lá não é uma negociação comum. A Reuters, que é a fonte desta informação, deixou bem claro que o foco desta conversa em Genebra é basicamente terra e a exigência russa sobre os 20% restantes na região de Donetsk. Normalmente, quando existe um cessar-fogo, as tropas eles param onde estavam. Desde o momento do cessar-fogo, então a partir dali eles param aí onde estão. Só que a Rússia quer mais. Não importa se vai haver cessar-fogo ou se não importa onde é que os soldados se encontram no momento do cessar-fogo, mas só que o Vladimir Putin ele quer toda a região de Donetsk completa, até a área onde ainda não, onde os soldados ainda não alcançaram. Basicamente, o Putin está a dizer assim ao Zelensky: se vocês querem que essa guerra termine agora, ele está falando assim para o Zelensky e para todo o Ocidente no geral, incluindo até os Estados Unidos. Ele está mandando esse recado. Se vocês querem que essa guerra termine agora, saiam das cidades onde vocês ainda controlam no leste e me entreguem tudo. É isso que Putin quer, é o que ele está a dizer. Mas só que isso vai contra as normas do Conselho de Segurança da ONU. Porque existe diferença entre linha de contacto e fronteira administrativa. Neste momento, existe uma linha de contacto, que é onde as tropas estão, é aí onde existem as linhas de trincheira, onde a Rússia, nesse momento, está controlando 80% da província de Donetsk, e a Ucrânia está, nesse momento, com 20%, tem lá as suas tropas. Então, nesse momento, se a guerra parar aí, praticamente a Rússia vai ficar com, ou seja, a província vai ser dividida. A Rússia fica com os 80% que está controlando nesse momento e a Ucrânia fica com a metade da província, os 20%. Agora, quando está se falando de fronteira administrativa, é quando você já controla a província ou a região completa. Em 2022, quando começou esse conflito, Vladimir Putin já anexou essa província e outras também já anexou essa província de Donetsk. Mas só que nos documentos, aquilo ainda estava em papel, Agora, para se efetivar fisicamente, está difícil. Nesse momento, ainda estão com 80% desta província. A outra metade está difícil atingir. Agora, vendo essa dificuldade, ela agora está a exigir com que a Ucrânia entregue esses 20% e retire as suas tropas dali. É isso que a Rússia quer para que esta guerra termine logo. Só que a Ucrânia quer uma paz justa. A Ucrânia não quer se render assim facilmente, quer uma paz justa. Enquanto que a Rússia ele quer uma paz de capitulação. Ao exigir essa negociação ou esse acerto entre eles, basicamente, o Putin quer que o Zelensky assine um papel a dizer que, pronto, né? Nós desistimos dessa guerra e pronto, vocês fiquem só já com essa terra completa, já que vocês ocuparam uma boa parte, então toma só já o resto e nós ficamos por aqui e vamos desistir dessa guerra. É basicamente isso que Putin quer, mas só que Zelensky também, ele não quer se deixar levar nisso. Ele tem consciência que as suas tropas estarão contra ele. O povo da Ucrânia também estará contra ele e aí poderá haver uma grande instabilidade socioeconômica e política da Ucrânia.
a Ucrânia terá um conflito já interno. Por quê? Essas terras que a Rússia tanto quer são terras muito produtivas, são terras industriais. Esse é o principal motivo. Mas eu depois vou explicar mais detalhadamente o que tem nessas terras que Putin tanto quer. Por que ele tanto quer essas terras? Então, basicamente, a Rússia, nesse momento, ele está a usar a estratégia do salame, que em geopolítica, essa estratégia quer dizer retirar os pedaços do inimigo fatia por fatia. Primeiro foi com a Crimeia, em 2014. A Crimeia fazia parte da Rússia e hoje em dia, ou seja, fazia parte da Ucrânia, né? A Crimeia. E hoje em dia a Rússia retirou, já está a controlar. Retirou ela em 2014. Em 2022 retirou o Donbass. Em 2022 retirou o Donbass. Agora em 2026 quer retirar o Donetsk. Então, essa é a estratégia de salame. Pedaço por pedaço, pedaço por pedaço. Se em 2014, 2022, agora em 2026, vai retirando terras a pouco, o que será da Ucrânia daqui a 5 anos, 6, 10 anos? Quer dizer que de tempos em tempos, a Ucrânia vai sendo reduzida aos poucos até desaparecer e ser entregue totalmente para a Rússia. É isso também que está a fazer o Zelensky ainda pensar bastante e resistir nessa guerra. Então, se você não sabe o motivo da Rússia tanto querer assim o Donetsk, eu vou explicar agora qual é o valor que Donetsk tem e por que Donetsk não é apenas uma terra assim vazia. Bom, é assim, Donetsk é o coração industrial da Ucrânia. É ali onde é a base, é o centro da indústria ucraniana. Abastecendo já uma boa parte da Europa. É ali onde tem as minas de carvão, as fábricas de aço, muitas outras fábricas encontram-se ali, muitas matérias-primas encontram-se ali em Donetsk. É uma terra muito rica. É como se fosse, suponhamos aqui em Angola, né? Vou dar aqui um exemplo fácil para vocês compreenderem. Suponhamos que o Congo ataca ou então invade Angola, a República Democrática do Congo, né, por exemplo, invade Angola e estão assim em conflitos, entram em guerra. E a região que tanto o Congo quer é Cabinda. Praticamente, o Congo de tanta guerra, o Congo já ocupou 80% do território de Cabinda. Mas ainda falta outros 20%. E nesses 20% das terras de Cabinda, é ali onde tem as reservas de petróleo, é ali onde tem a madeira, é ali onde tem basicamente o ouro, tudo, todos os minérios e todas as riquezas estão todas ali. Agora imagina se Angola entrega esses 20% que faltam de Cabinda para o Congo. Basicamente, além de ser o patriotismo, além do fator patriotismo e orgulho da nação e as províncias e tudo mais, aí também conta o fator econômico. Então, qualquer outro país não aceitaria entregar de bandeja assim uma das suas regiões mais produtivas. Por isso é que Vladimir Putin tanto quer essa região de Donetsk. E por isso também que a Ucrânia está mesmo a resistir. Então vamos ver até onde é que isso vai dar. E por que é só agora que está a decorrer essa negociação? Por que só agora é que o Vladimir Putin está a exigir tanto que entreguem essas terras para nós acabarmos com a guerra? O que acontece é que os líderes europeus nesse momento encontram-se perdidos. Estão perdidos praticamente porque se você for a ver nessas últimas negociações, nessas últimas conversações que têm decorrido, praticamente os Estados Unidos é que está a liderar essas negociações. Praticamente os Estados Unidos é que estão a mediar esse conflito neste momento. Mas só que com o cansaço praticamente da Europa, a desorientação dos líderes da Europa e também com a liderança ou a mediação dos Estados Unidos, que praticamente também já está a ser desgastante para Donald Trump, porque já está a fazer muitos gastos, estão a gastar muito com as armas. Então, o Putin está a dar conta que o Ocidente praticamente já está desgastado com essa guerra, já estão a gastar muito. Então, ele já está praticamente a entrar na mente dos líderes do Ocidente para ver se eles aceitem só já com essa negociação
e praticamente tudo termina e a Rússia ganha as terras que ele tanto queria. Praticamente a Rússia está a jogar com o psicológico dos líderes europeus e norte-americanos, fazendo essas exigências absurdas. Por quê? Vamos na realidade. Se a guerra parasse hoje, neste preciso momento, na linha de contacto, a Rússia teria que admitir que não conseguiu conquistar o seu objetivo principal, que são as terras que eles tanto querem. Por isso é que Putin precisa desses 20% finais das terras de Donetsk, que é para ele declarar vitória, mesmo que for uma vitória administrativa. Por isso é que eles estão em Genebra, para ver se conseguem negociar para que a Ucrânia entregue essas terras à Rússia, as terras que eles não conseguiram adquirir ou ter usando as forças. É uma tentativa de ganhar na secretaria aquilo que eles não conseguiram ganhar na trincheira, praticamente. E agora, com essa paz, mesmo que seja forçada, quais são os efeitos ou qual é o impacto que teremos aqui em Angola, Brasil, Moçambique, economicamente, né? Bom, basicamente teremos a parte boa e a parte má. Mas eu vou começar pela parte boa, que tem a ver com a comida e a agricultura. É bem sabido que a Rússia e a Ucrânia praticamente são o celeiro do mundo. E quando eu digo celeiro do mundo, quando eu digo que a Rússia e a Ucrânia são o celeiro do mundo, não é força de expressão. Imaginem que a Rússia e a Ucrânia são a padaria do mundo, ou a padaria do planeta. Eles controlam quase 30% de todo o trigo que circula no mundo. Isso é verdade. São os maiores produtores, são praticamente os maiores produtores de trigo no mundo. Imagina se a guerra acabar hoje e as exportações voltarem ao normal. Veremos que o preço da farinha, o óleo de cozinha vão baixar. Agora, para Angola, que importa a comida, isso será um alívio para nós, porque o preço do pão, o preço do óleo vegetal e outros produtos alimentares vão baixar por conta disso. Assim como no Brasil também, Moçambique e outros países vizinhos aqui conosco. E para o Brasil, que precisa de fertilizantes para plantar, fertilizantes russos, é garantia de colheita barata. A paz lá significa comida barata aqui. Agora, a parte negativa, a parte má, é já quando se fala do petróleo. Porque a maior parte, né, neste momento, das receitas de Angola vem através do petróleo. E hoje em dia, o barril de petróleo está caro em função do medo da guerra. Desde que começou a guerra, o preço do petróleo foi subindo. Mas, assim que a guerra terminar e declararem a paz, caso isso acontecer, né? Não estou aqui a confirmar nada, mas caso isso aconteça, o preço do petróleo vai baixar novamente, vai baixar de novo e a economia angolana vai sofrer também com essa queda. Isso significa o quê? Menos dinheiro para as obras e também poderá impactar os salários. No meu ponto de vista, a Ucrânia também errou muito. A Ucrânia falhou muito em acreditar demais nos seus amigos ou nos seus aliados, que é os Estados Unidos, todo o Ocidente e a NATO. Praticamente, eles acreditaram demais. Porque quando as coisas foram piorando, foram se prolongando, o Ocidente ficou desgastado, porque estava gastado demais. Mas só que tudo não passava de um interesse. E agora o foco mudou. O foco agora está no Irão, China. E neste momento precisam se desfazer dessa guerra da Ucrânia e Rússia, que é para se centralizar mais no assunto Irão e China, que vai lhes dar mais dinheiro agora. Por isso é que nesse momento estão a empurrar a Ucrânia nessa mesa para ver se acabem com isso e entreguem só já essas terras ali para a Rússia e acabem logo com isso e a dor de cabeça vai passar e vão se focalizar noutros assuntos. Bom, eu acredito que não existem aliados, mas sim interesses. E no dia que nós deixarmos de ser interessantes para os outros, seremos negociados numa mesa em Genebra, tal como a Ucrânia, claro. Bom, a paz pode estar a chegar, mas só que será uma paz amarga e imposta. Eu vou continuar a monitorar cada vírgula que sai de Genebra. Se você quer entender o mundo sem filtro e sem a propaganda da televisão, deixe o seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal. Eu sou o João Maloco e vos conto a verdade crua a partir daqui de Angola.
Estamos juntos e até já!